Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Aqui é o Maurício e aqui nós iremos abordar o for. O que é o for? O for nada mais é do que uma estrutura de repetição onde você consegue iterar em um certo range. Como por exemplo, você vai utilizar for, I, ou você pode colocar qualquer tipo de variável, entendeu? No caso, eu já fiz uma lista anteriormente, uma lista chamada num, for I in num, e aí isso pode ser é o nome da sua variável. E aí você vai colocar for I in num, e aí agora a gente vai dar uma iterada. Isso aqui, o que isso vai fazer? O for ali, o I. O I pode significar qualquer número em num, entendeu? Qualquer número que está ali naquela lista. Então agora a gente faz for I em num e agora a gente cria um contador. O que é esse contador? Entendeu? O contador é a soma de todos os números, é o que a gente vai fazer. Nós iremos criar a soma de todos os números dessa lista. Isso daria muito trabalho com while, entendeu? Relativamente mais trabalho, não muito, né? Mas relativamente mais trabalho. Então a gente seta uma variável chamada soma, que ela tem zero, senão vai dar erro. E agora a gente vai colocar soma recebe num, recebe I, na verdade. Soma recebe I. O que isso vai fazer? Isso vai criar uma soma porque vai iterar sobre todos os números da lista, tá bom? Vou dar play aqui. Aí, ó, como vocês podem ver, deu 31. 31, que é 1 mais 3 mais 5 mais 1 mais 9 mais 12, tá? Como vocês podem ver, a gente tornou um código relativamente longo em um código de 2 linhas somente, através do uso do for, ok? Isso é uma das maravilhas do Python, ok? E agora a gente vai... Vou dar outros exemplos, tá? Vamos dizer que a gente adiciona o número 2 ali. Por que eu adicionei o número 2 ali? Porque a gente vai descobrir, a gente vai fazer o código parar, entendeu? Então, se chegar no número 2 vai dar um break, se não vai dar na soma. O que isso vai fazer o código? Tem que dar soma de 4, então. Tem que dar soma 4. Como vocês podem ver, deu 4 ali, tá? Agora nós iremos para o próximo exemplo, tá? Se a gente inverte isso e coloca soma no início, vocês podem ver que vai dar... Espera aí, deu um errinho aqui de indentação. Vocês podem ver que vai dar um erro ali. Vai dar um erro não, vai dar a soma 7 ao invés de 4. 6, na verdade, ao invés de 4. E na verdade tem que dar, ao invés do número 6, tem que dar o 4, né? E aí é isso. Então o código tem que estar, né, na ordem correta, justamente considerando a estrutura do programa, tá bom? Isso aqui é uma das coisas que eu acho bem interessantes que vocês abordem, que é a lógica de programação, tá? Geralmente se aprende isso com Portugal. E agora a gente vai fazer o for I in range no 1 até o número 2. O que isso quer dizer? Entende? Eu irei demonstrar para vocês, tá? Vou dar aqui vou mostrar então que a gente pode fazer o I em o range em si. A função range ela quer dizer que o código vai de certo número até certo número. Então, neste caso, por exemplo, nós podemos fazer de x até y. Só que nós teríamos que dar algum valor da variável. Então, nós teremos que criar o valor da variável x e o valor da variável y, tá? No caso, x é igual a 2 e y é igual a 16. Então, vai ser do número 2 até o número 16. Eu vou dar um print para mostrar que vai chegar até o número 16, tá? Deixa eu me apagar aqui.
Como vocês podem ver, foi do número 2 até o número 15. Uau, por que que tá acontecendo isso? Porque não tem o mais um, entendeu? Então, como ele tá como 16 e chega até 16 ali o Y, sim. Porém, o que acontece é, o 16 na verdade quer dizer um número antes do número atual. O porquê disso eu não sei. Então a gente coloca Y mais um, que aí sim chega até o número 16, como vocês puderam ver aí, tá? Vou demonstrar de novo. Se chegar no Y normalmente, não rola. Então, tem duas formas de fazer. Se você quer chegar ao 16, coloca o Y mais um. Ou você seta o Y até o 16, entendeu? Aqui, ó, de uma forma mais concisa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Agora, quando nós colocamos o mais um, fica 16, tá bom? Isso é algo bem importante. Já errei muito código por conta disso. E é um erro bobo, tá? Então se atentem bastante sobre essa sintaxe, tá? Agora nós iremos abordar mais um tema, entendeu? Então, o que é? É o passo agora, tá? Então, o que ali pode ser qualquer coisa, entendeu? Mas ali é o passo. O que quer dizer o passo? Quer dizer que vai ser na ordem. Então, ali aquela lista que era do 2 a 16 vai pulando de 3 em 3, porque eu coloquei passo 3 ali, na variável Q. Então, vocês podem ver 2, 5, 8, 11 e 14, tá? E agora vamos colocar outro passo, passo 2, né? Mas no caso vamos utilizar sem a variável para vocês verem que não faz diferença, sem variável ou com variável não faz diferença. Passo 2 vai de 2 em 2, tá? E assim por diante. Algo muito interessante. Parei um pouco para beber água. É que a gente pode utilizar tantas variáveis ou não utilizar nenhuma variável, tá? Eu particularmente não gosto de usar muita variável, não, tá? Eu acho que polui muito o código. Mas varia de gosto para gosto, né? Agora nós iremos observar mais um tema dessa aula do for, que é o for negativo. Não agora. Se eu não me esquecer, eu irei falar sobre isso até o final da aula, tá? Vamos fazer um exercício simples de números pares, tá? Então, primeiro a gente vai somar os números pares. Então, a gente tem que colocar soma igual a zero, for I in range de 0 até 11, que a gente quer pegar os 10 primeiros números para descobrir quais são os números pares. Então, agora a gente vai utilizar algo chamado algo chamado o porcentagem, né? Eu não gosto de mod, né? Eu não gosto de chamar de mod, eu chamo de porcentagem mesmo. O mod, entendeu? Então, agora a gente vai pegar um número ali, um input. E aí a gente vai pegar o input e a gente vai ver se esse número é par ou não. Se for par, ele vai para nossa soma. Se não for, ele não vai para a soma, beleza? Então, if num2 mod 2 é diferente de 0, continue. O que o continue faz? Ele volta a iteração para o início. Isso que é muito interessante. Else, a gente não precisa dizer mais condição, porque se não for diferente, ele é igual a 2. Se for igual a 2, nós iremos adicioná-lo à soma. Como faremos isso? A partir do código soma recebe num. Pronto. Por que eu tirei o else? Porque ali não tem muita necessidade por conta do contínuo. O contínuo volta lá para o início. Então, independentemente do que aconteça, não irá chegar no soma se for ímpar, tá bom? Então, agora eu vou colocar print. A soma dos números pares é... abre aqui o colchete, a chave, coloca soma. Agora vamos testar o código.
Digite o número. Vamos digitar o número 12, o número 13, o número 2, o número 1, o número 5, o número 8, o número 9, o número 10, 17, o número 18, o número de 14, o número 4. Pronto, a soma de todos os números desses que foram pares é 58. Vocês podem fazer o cálculo se vocês quiserem, mas eu creio que não seja necessário. É uma conta bem básica, vocês podem fazer mesmo de cabeça, tá? Mas vocês podem ver que eu somei o 12, eu somei o 2, o 2, e aí vocês viram que não interferiu. O que aconteceu? A soma não recebeu os valores ímpares por conta desse contínuo, tá? Se não tivesse contínuo ali, com toda a certeza do mundo, a conta ia dar totalmente errada, tá, pessoal? Além disso, vamos fazer mais um exercício, tá? Nós abordamos bastante essa parte. Vocês podem ver que é um código bem simples, um código bonito, tá? Um código que não tem muita encheção de linguiça. É um código bem básico mesmo, mas é um código que funciona, tá bom? Vamos citar ali, ó. Observa. Para olhar a soma, ó. Observa 3, 13, ó, não tá aumentando na soma, ó, 14 aumenta, o 4 aumentou, mas os números ímpares não contam. Isso que é o interessante, tá? Por trás de todo esse código. O que mais? Então vocês podem ver como é muito interessante essa ferramenta do Continuum. Eu utilizaria ela em diversos programas se eu fosse vocês, tá? Eu não recomendo atualmente que vocês utilizem IA para programar. Aprendam primeiro toda a lógica, aprendam totalmente as variáveis, estruturas de dados, as coisas, a fundação, o básico, tá? O básico serve para todas as linguagens de programação, então vocês têm que aprender mesmo, tá? Então agora nós vamos fazer mais um exemplo, mais um exercício, tá? Esse exercício é sobre o maior e o menor, tá? Então a gente tem que pegar o menor e o maior número, tá? De tal de os inputs utilizados pelo usuário, tá bom? Maior num, a gente vai citar uma variável como zero. Você pode citar também como known, tá? Mas menor num é igual a zero também, tá? Eu prefiro utilizar o known, tá? Mas varia de pessoa para pessoa. Então a gente cria uma lista com vários números, porque eu não vou fazer os inputs do usuário, mas é simplesmente criar um input ali, tá? Bem mais simples do que a lista, inclusive. Aí eu criei uma lista com vários números, como se o usuário tivesse colocado esses números para que a lista fosse funcional, entendeu? Então, agora, na teoria, o menor número é 1 e o maior número é 25. Então é isso que tem que sair na nossa iteração, tá? No nosso output. For i em lista, ok? Significa que a gente vai passar todos os números na lista, ok? For i em lista, if o num é maior que o maior num, tá? Então o maior num vai receber o num. E a gente vai fazer um outro if, tá? If menor num, menor, se o menor num for maior que o maior num, ele vai receber o menor num. Mas primeiramente a gente está setando o primeiro número como menor num. Se o menor num for igual a zero, a gente recebe um num. Porém, e se tivermos o zero na lista? Isso é bem interessante vocês verem e isso será abordado já abordo com vocês, tá? Porque é bem interessante isso. Então, elif menor num é maior que num. Então, menor num recebe num. Basicamente é isso. Significa que se o menor número for maior que o número, ele não é o menor número. Então,
o menor número recebe o número, tá? Então agora, basicamente isso, vocês vão ver que é bem legal o código, tá? Vocês podem ver que o código deu certo, ok? O Elif ali, eu sinto que não é a melhor, tá? Não é a melhor tática, mas funciona, tá? Porque se o número for maior que o maior número, então obviamente ele não tem como ser o menor número, né? Entende? Então agora eu vou abordar o none por conta do zero, tá? O zero poderia dar um conflito ali enorme se tivesse um zero ali no meio da lista, entende? Ou se tivessem vários zeros, entende? Então, por exemplo, uma lista com números negativos. Tem um zero ali, ferrou, entendeu? Ferrou. Nessa lista, porque são somente números naturais, tá tranquilamente. Agora, se fosse uma lista de números reais, simplesmente daria muito erro. Então a gente coloca if a maior num or num é igual a none. Então a gente vem e testa isso aqui. Ó, não deu erro, por quê? Porque não pode se declarar uma declaração de int junto com nome. Então o que a gente vai fazer isso? A gente separa entre dois ifs. Basicamente é isso. É muito básico, muito simples, tá? Só separar entre dois ifs que funciona tranquilamente. Como vocês podem ver, o non-key vai funcionar tranquilamente somente utilizando o if. Agora a gente vem, ó, vocês podem ver que funcionou. Por quê? Porque a gente não está mais comparando um int com um booleano, a gente está comparando o booleano com o int, então funciona. Por quê? Porque o Python é maluco, simples assim, tá? Eu prefiro utilizar dois ifs, eu estou fazendo aqui de forma bem rápida com vocês, só para demonstrar mesmo, tá? Agora o zero funcionou de forma efetiva, 25 e 0. O zero realmente é o menor número e o maior é o 25 e o menor é o zero, como demonstrado pela lista. Agora, se a lista tiver apenas um termo, simplesmente aqui vai dar none. Por que que deu none? Por conta do elif, tá? Isso aqui pode dar para se notar, ok? Foi por causa do elif, porque vou mostrar aqui como variável, menor num ainda está como non-type e o negócio tá ali tá como int. Então, o que acontece? Por causa do if, como não existe a permissão do elif, se o if é executado, o elif não executa. Então, é por conta do elif, tá? Vocês podem ver que mesmo fazendo como primeiro exemplo não deu certo. Por quê? Por conta do elif. A execução do código é totalmente baseada nisso aqui, entendeu? Que se o elif, se o if for executado, o elif não é executado, é basicamente isso. Como vocês podem ver, agora quando executamos com o if, dá as duas saídas como zero, tá? Isso é bem interessante e vale se atentar, tá? Então é basicamente isso o vídeo de hoje, pessoal. Então, até a próxima aula, que são as aulas de exercícios. E até a próxima, pessoal. Fui.